Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Procuramos fora o que precisamos de dar a nós mesmos. Procuramos fora o que nos precisamos de dar. É verdade, muitas vezes exigimos dos outros, criamos expectativas, queremos que os outros entendam, façam, digam determinadas coisas, ou que nos reconheçam, ou que nos validem, quando muitas vezes nem conseguimos fazer isso connosco, certo? Portanto, muitas vezes nós vamos à procura do colo, de carinho, de atenção, de afeto, de compreensão, de aceitação, de tudo isso que nós precisamos, não é? Como seres emocionais, como seres afetivos, e muitas vezes procuramos fora e ficamos numa carência, num vazio, numa falta, que sentimos que só o outro pode suprir, só o outro pode dar tudo aquilo que eu preciso. E aqui se origina muitas vezes esta dependência emocional, esta codependência do outro. Eu preciso do outro para ter todas estas coisas que faltam em mim, que eu não tenho em mim. Portanto, é muito esta noção de que precisamos nos dar a nós e não ficar dependentes se o outro dá ou não. Ou seja, claro que sim, todos nós gostamos de receber amor, carinho, colo, compreensão, aceitação, aquela palavra amiga, alguém que nos escute, que nos compreenda, que goste de nós. Temos a nossa família, os nossos amigos, companheiro ou companheira, se o tivermos, não é? Que nos dão também isso, ou devem dar. Portanto, aqui também é importante perceber se realmente as pessoas de que se rodeia também são capazes de ser carinhosas, compreensivas, empáticas, terem compaixão, terem essa amizade, essa compreensão, essa partilha, e perceber se não é só você que dá e não recebe. Não recebe porque o outro não é capaz de dar, ou porque você não pede, ou não cria espaço, ou sendo que não merece, só precisa de dar. Aqui precisamos de ver esta lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Que sim, nós podemos dar e também podemos receber, não temos só de dar ou só de receber. Se estivermos numa posição de vitimização, numa posição de mendigo, de mendiga, de carência extrema em que pedimos e parece que mesmo o que há não é suficiente, ou de facto até nem há, só pedimos, ficamos neste vazio. Ou então só damos e ficamos também em desequilíbrio, em falta, em carência. Portanto, há aqui uma necessidade de podermos dar, de podermos receber, não é? Em igual medida. Igual medida é eu sim, da mesma forma que eu dou atenção à pessoa que me liga, não é? A pessoa também ter um espaço para me ouvir. Porque muitas vezes há aquelas amigas, não é? Ou aqueles amigos que só falam, não é? Que passam por cima de nós, parece só as coisas deles interessam e não, nem sequer nos ouvem, não é? Nem sequer fazem um espaço para nós, quando a pessoa está muito autocentrada do outro lado. Mas assim, da sua parte, também lhe cabe pedir isso ao outro. Olha, deixa-me lá agora também partilhar aqui uma coisa que foi importante para mim. Olha, também penso isto. Olha, acho aquilo. Olha, também me aconteceu isto ou aquilo. Portanto, poder haver esta partilha, não é? Seja com um familiar, com um amigo, uma amiga. Eu sei que também há imensa dificuldade em colocar limites, nomeadamente em chefias. Portanto, o diretor, o coordenador, a coordenadora, o chefe, a chefe, né? O patrão, a patroa, que realmente não cria espaço para o seu funcionário, pede até esse dia, não é? Portanto, constantemente com telefonemas, até fora de horas, portanto, às vezes uma pessoa muito intrusiva. Mesmo com essas pessoas, nós temos que criar também limites, portanto, em termos da comunicação, da nossa postura, não é? Portanto, lá por ser chefe, ou patrão, ou patroa, não quer dizer que tenha que infringir esses limites, tenha que ultrapassar. Portanto, controlar por completo o seu funcionário, tem que haver um espaço, tem que haver aqui também esta troca, sim, de facto, o colaborador, o funcionário, o trabalhador deve de desempenhar as suas funções, deve acatar os pedidos, né, as tarefas que são necessárias fazer, mas também cabe a esse trabalhador ter o seu espaço, ter os seus limites, portanto, estar assegurada a sua segurança também, né, o seu conforto. Não é só necessariamente trabalhar e pedirem. Deixa-me fazer aqui também uma pequena reflexão que às vezes isto no local de trabalho, também muitas vezes há este desequilíbrio entre o que damos e o que recebemos, não é? E do local de trabalho também precisamos receber o rendimento, o reconhecimento, a validação, a aprovação do trabalho, que se foi bem feito, se não foi bem feito, também é importante isto existir, mas muitas vezes não há.
Mas já estou aqui a ir mais longe do que estava a contar com este episódio. De facto, é voltar para esta relação connosco mesmo, connosco mesmos, connosco mesmas, não é? De podermos dar-nos isso. Então a pergunta será, Paula, mas como é que nós nos damos isso? Colo, carinho, aceitação, porque o colo é outra pessoa que dá, outra pessoa que abraça, outra pessoa que nos ouve, não é? Portanto, outra pessoa tem um espaço para nós. E nós fazemos espaço para nós, para este ser interno que precisa de tantos cuidados, é que precisa mesmo de muitos cuidados. Todos nós temos uma criança needy, todos nós temos uma ferida narcísica, que queremos ser únicos e especiais, precisamos de carinho, precisamos de que externamente nos reconheçam o nosso valor, não é? Que nos deem algo que nós precisamos. Portanto, temos criado esta nossa criancinha, deste nosso self infantil, desta nossa parte ferida, carente, que precisa da nossa atenção. E dar-nos colo é muitas vezes sermos compreensivos connosco, compreensivas, porque eu sei que vivemos numa era do perfeccionismo, da autoexigência, da autocrítica, portanto este positivismo tóxico, temos de estar sempre bem, externamente, né? Colocar aquela capa, estar disponível para os outros, para o trabalho, sermos workaholics, produzirmos muito, para podermos ter muitas coisas, andamos todos muito viciados nesta questão do ter e da aparência do ser, mais do ser, da aparência do ser, não é? Principalmente aqui este efeito das redes sociais, nomeadamente o Instagram, que ainda veio intensificar mais isto, porque é muito o aspecto visual do que a pessoa parece ser, não é? Portanto, do que parece ter ou que tem e que nós nos comparamos. Então, dar esse colo, esse carinho, essa aceitação é muitas vezes também essa compreensão connosco mesmos, com os nossos limites, com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades, fragilidades. Em vez de termos um comportamento de autocrítica, temos um comportamento de autoaceitação, de autocompaixão. Bom, eu falo muito nisto, né? Nos vários episódios, tenho vindo a gravar. Temo se estou a ser demasiado repetitiva, mas eu acho que isto é como se fosse algo que nós nos deveríamos relembrar todos os dias. Eu sei o que é ter uma relação difícil, né, com o nosso self interno, que é muito carente, é uma parte exigente, ou seja, temos o self infantil que quer o colinho, né, que quer ser validada, quer ser aceita. Depois temos o nosso, este lado autocrítico, o nosso superego, que é altamente perfeccionista, exigente, parece que tem sempre uma arma apontada, um dedo, fizeste mal, não devias ter feito assim, devias ter feito de outra maneira, e olha o que é que tu disseste, etc, 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 né? Portanto, temos esse nosso lado muito crítico, depois temos o nosso lado vítima, o nosso lado, ai, porque é que isto me acontece a mim, porque é que a vida é assim, porque é que as coisas são tão difíceis, porque é que as coisas me acontecem, porque é que isto, porque é que aquilo, né? Depois temos o nosso lado revoltado, o nosso velho do Restelo, que o mundo é isto, e as pessoas são aquilo, e fizeram-me isto, e disseram-me aquilo, e está injusto, e não é certo, não é? Portanto, temos várias partes que nos habitam. Temos uma cacofonia de vozes dentro de nós, de personagens que precisam da nossa atenção. Umas, por um lado, mesmo nós tentemos ignorar, que não resulta, não é? Podemos contestar, não é? Esse nosso lado autocrítico, essas nossas crenças limitantes, essa nossa vitimização. Agora, temos de ter uma relação com todas essas partes, temos de ter uma voz ativa perante todas essas partes, não é? Portanto, como se tivéssemos aqui um lado, este lado do observador, que eu também costumo falar, que é o lado de consciência, que consegue observar todas estas nossas partes que se manifestam. Portanto, em termos de pensamentos, em termos de emoções, sensações físicas, o nosso corpo fala. O nosso corpo como um todo, o corpo físico, mental, emocional, ele dá-nos muito material para trabalharmos, não é? Então nós nos virarmos para dentro e darmos exatamente isto que precisamos, essa justiça, esse acolhimento, não é? Essa presença que muitas vezes gostaríamos que os outros tivessem connosco, que nos dessem, é fazermos isso connosco, sermos essas pessoas presentes com os nossos processos internos, com os nossos pensamentos, emoções, dando-lhes colo, contestando as crenças limitantes, não é? Falando com as nossas partes preocupadas, portanto, ali regulando a nossa parte crítica, nós podemos fazer isso, é um treino que nós podemos fazer, estando atentos, atentas, silenciando, dando colo à nossa tristeza, falando com a nossa raiva, sim, entendo-te, percebo, realmente foi muito injusto. Validar, no fundo, as nossas emoções. Quando estamos tristes, quando nos sentimos sozinhos, sozinhas, sim, sinto muito que as coisas não estejam a correr, não estejam a correr como tu gostarias, sinto muito se aquela pessoa não está disponível ou se os amigos por algum motivo não te convidaram para alguma coisa, é verdade, sentimos-nos rejeitados, rejeitadas, sim, aquilo foi injusto,
sim, tens medo daquilo, mas olha, tens medo por isto ou por aquilo, mas conseguimos fazer isto. Ou seja, é muito este discurso positivo, não é? Acolhedor, inclusivo, compreensivo, que nós temos que fazer. Sim, nós gostamos de receber do outro, podemos pedir ao outro tudo isso, tal como também podemos dar ao outro. Aqui a questão é, dá-se o suficiente a si mesmo, a si mesma? Pede demasiado lá fora porque sente que tem uma falta imensa? No fundo, dá-se isso que pede ao outro, esse reconhecimento, essa validação, esse colo? Ou está só a exigir nesta posição de pedinte? Qual é a sua relação com este seu self interno? Tenta fugir dele? Tenta evitar tomar contacto? Eu sei que nós fazemos isso de várias formas, não é? Portanto, houve aí um dos episódios em que falei exatamente nisso, nesta relação que temos connosco. Portanto, aqui o desafio é esse mesmo. É quando estamos chateados, chateadas, tristes, sentimos sozinhos, sozinhas, frustrados, frustradas, rejeitados, ou seja, com aquelas feridas, não é? O que é que fazemos com isso? Em vez de fugirmos, tentarmos ignorar, pedirmos ao outro, ou ficamos naquele vazio de que o outro, esse outro não está lá ou não tem para nos dar, é poder começar a fazer essa viagem para dentro, começar a fazer, desenvolver esse relacionamento connosco, a falarmos com essas partes que estão, ouvir a sua voz, falar com essa parte que está magoada, que está triste, que está sozinha, né, que está aborrecida, a falar, fazer qualquer coisa produtiva, portanto, levar essa parte a passear, dar uma atividade a essa parte, ter uma conversa com essa parte nossa, porque temos várias, já viram, né? Temos várias partes nossas que se vão manifestando, então muitas vezes nós vamos em relantinho, né? Vamos pela vida, vamos com estas vozes na nossa cabeça, com estas críticas, com estas queixas, com este queixume, com estas injustiças e andamos aqui nisto tudo. Então, da mesma forma, coloca a sua roupa para lavar, faz a sua higiene, faça também isto consigo. Virando-se para dentro, usando o drone da consciência. O drone da consciência é uma expressão que me surgiu um dia destes em consulta, que eu acho piada. O drone é uma coisa que sobrevoa por cima, consegue ver aquilo que nós na situação não conseguimos ver, não é? Portanto, nós em cada local que estamos temos uma limitação do que nós conseguimos observar, não é? Estamos só a ver ali um certo ângulo, um certo grau, não é? Portanto, temos ali um certo perímetro que conseguimos observar. O drone é uma coisa que se eleva, que vai para cima, que observa de cima o todo, a grande imagem, as grandes partes que compõem aquela paisagem. Então nós podemos fazer o mesmo connosco. Lembre-se que esta voz da consciência, este nosso lado consciente, é como se fosse algo superior à mente, ao corpo emocional, ao corpo mental, ao corpo físico. É a parte que testemunha, que observa. É este observador, é dar um passo atrás e conseguir observar o que se passa dentro de si. O que é que o seu corpo está a dizer? Qual é a sensação que está consigo? Qual é a emoção, o pensamento que tem? Porque às vezes nós somos, é como se fôssemos, tudo isto está a acontecer e nós não nos conseguimos dissociar do que pensamos, do que sentimos. Eu sei que isto pode parecer meio estranho. Nós podemos nos dissociar do que estamos a sentir, do que estamos a pensar, porque nós somos mais do que apenas os nossos pensamentos, mais do que apenas as nossas emoções. Somos esta consciência que tudo observa. Não é? Portanto, poder observar essas partes e fazer por elas o que elas realmente precisam. Portanto, este procurar dentro estes recursos, este diálogo, esta relação connosco e com essas partes, que é frustrante, eu sei porque eu faço isso. Eu tenho esta relação comigo, não é? Muitas vezes o exterior também me frustra, também nem sempre me dá o que eu quero, nem sempre as coisas acontecem no tempo que eu gostaria que acontecessem, acreditem. Portanto, tenho que estar constantemente a travar este cavalo que está aqui dentro, selvagem, que quer correr, que quer fazer o que lhe apetece, quer ir para longe, já vê o objetivo e quer chegar lá depressa. Então é moderar essa nossa parte que tem essa força vital, quer ir para a frente, quer fazer coisas, quer que as coisas aconteçam, quer ter determinadas coisas e nem sempre conseguimos, não é? Portanto, tal como não conseguimos controlar o comportamento dos outros, o que os outros nos vão fazer, dizer, nem sempre os outros correspondem às expectativas que também eles criaram, não é? Ou que nós criamos para esses outros. Então temos que ir gerindo tudo isto. É um processo de autogestão, de autorregulação. Eu sei que estamos nesta era da regulação emocional e, de facto, é das coisas mais importantes, para mim, a meu ver, das competências mais importantes de autogestão. A autogestão do nosso tempo, dos nossos processos internos. Então, aquilo que eu quero que fiquem hoje é exatamente este.
esta relação que precisa ter consigo. Portanto, dar-se exatamente o que sente que o outro não deu. Ou seja, sempre que sentir que o outro lhe falhou de alguma forma, não deu, não fez o que era correto, o que era esperado, o que seria ideal, e mesmo esse outro, ou seja, mesmo quando nós queremos que alguém supere uma determinada situação, faça o que seria preciso para si próprio, para poder melhorar, para poder sair de uma situação que é difícil, que nos custa ver, muitas vezes temos que recolher para dentro. Porquê é que eu quero tanto que o outro saia dali? Porquê é que eu quero tanto salvar esse outro, não é? O que é que eu não estou a conseguir fazer que me custe? Então é reconhecer também os nossos limites perante esses outros, não é? Portanto, às vezes queremos que o outro esteja bem para que eu esteja tranquila ou tranquila, não é? Portanto, queremos salvar o outro, ajudar o outro para que eu não sinta culpa de não estar a conseguir ajudar. Então é sempre devolver, trazer para dentro, ok, então porque é que me frustra tanto que o outro não faça algo que eu gostaria que ele fizesse ou que seria bom para ele? Porque eu não sei lidar com a culpa, não sei lidar com um desfecho negativo, não sei lidar com a morte. Portanto, é poder fazer esse acolhimento. Sim, nem sempre nós conseguimos ajudar os outros, nem sempre nós conseguimos que lá fora aconteça o que nós gostaríamos. É muito frustrante. E ficar aqui, sim, na dor, é muito frustrante. E acolhemos essa dor. É como se essa dor fosse um bloco, um objeto, uma imagem que vocês pudessem acolher nas vossas mãos, dar colo à tristeza, como se fosse um ser pequenino que vocês colocam nas vossas mãos. A raiva, olhar para essa raiva, falar com elas, né? Portanto, fazer por si essa justiça, que é a justiça a essa emoção que está a sentir, esse colo, essa emoção que está a sentir. Eu sei que é um desafio, mas é algo que é possível de fazer, é um treino. Desenvolvermos esta nova relação connosco, começarmos a dar aquilo que muitas vezes pedimos ao outro. Como é isso de dar a mim próprio? É exatamente isso. É, ok, essa aceitação, esse colo, essa escuta, esse tempo, essa presença, essa disponibilidade para o outro é dar-se exatamente a si mesmo, a si mesma. Parece estranho ao princípio e é difícil de fazer ao princípio porque é uma coisa completamente nova. Até o seu ser interno fica espantado. O quê? Estás aqui? Estás aqui para mim? Vais-me ajudar? Vais ouvir-me? E nós dizemos sim, estou aqui para ti agora. Sinto muito se estive ausente, mas agora o meu compromisso é primeiramente contigo. Só depois vamos para fora, mas primeiro deixa-me cuidar de ti. Se eu dissesse isso ao seu interior, acredite, ele ia ficar extremamente contente. Experimente e veja o que sente. E a partir daí comece a desenvolver essa relação com esse interior, com muito amor e carinho. Faça, vai ver que vai fazer a diferença.